A galera pediu na última live pra gente comentar também a coisa da prisão do CEO do Telegram na França. Se você não sabe, o Pavel Durov, que é o nome dele, ele é nascido russo, só que ele tem dupla cidadania, se eu não me engano, do Emirados Árabes Unidos e da França. Ele passou com o jatinho dele pela França, e assim que desceu no aeroporto ele foi preso. Pelo menos é isso que estão descrevendo aqui. Com a matéria. CBC Explains. Explicando. Ele não foi, de fato, acusado de nada relacionado, que a galera sabe, coisa relacionada à criança, não posso falar a palavra aqui, tráfico de droga, propaganda extremista, nada desse tipo. Mas ele foi acusado, né, ele está sendo processado por 12 ofensas relacionadas a como ele gerencia o aplicativo de mensagens dele. O que acontece? A gente está vendo essa nova questão que está surgindo agora, porque está sendo debatido em vários países, não de forma tão drástica quanto aconteceu agora na França. A gente vai discutir várias dessas coisas, inclusive algumas ofensas pelas quais ele foi acusado que não fazem tanto sentido assim, outras que fazem, que é como você e quando você deve responsabilizar os CEOs, os donos de redes sociais e aplicativos de mensagem por crimes que acontecem dentro desses aplicativos. Quando que eles passam a ser responsáveis? Porque é o seguinte, você tem uma isenção para a ação deles porque eles estão provendo um certo nível de isenção, porque eles estão provendo uma plataforma. Obviamente eles não podem controlar tudo o que acontece lá dentro. Porém, o que a gente está vendo agora é uma nova perspectiva que surge a partir do momento que o poder público nota que eles são negligentes para colaborar com investigações criminais de crimes que podem estar acontecendo dentro dessas plataformas. Os Estados Unidos está revendo isso de certa forma. Tem um outro caso aí da Suprema Corte, eu não vou entrar em detalhes sobre isso porque de fato não sou jurista. E parece que outros países estão revendo isso também. Porque parece que a grande perspectiva, a grande mudança que parece que está sendo gerada é o seguinte. O que acontece se um CEO, uma empresa que tem uma rede desse tipo, uma plataforma desse tipo, decidir não cooperar do jeito que o poder público espera que eles cooperem? Principalmente para assuntos relacionados a crimes com crianças. E parece que essa foi a grande questão, não a única, mas a grande questão com o CEO do Telegram. Eu vou falar aqui da minha perspectiva de leigo, porque eu obviamente não sou jurista e obviamente não conheço muito da lei francesa. Mas eu vou tentar traduzir alguma coisa aqui pelo que eu entendi. A grande acusação é que ele não está colaborando com o governo francês em investigações que o governo francês está fazendo relacionadas a fraudes e também a assuntos relacionados a menores. Parece que eles acusam a plataforma de não fazer o suficiente para colaborar com o poder público e coibir da parte da própria plataforma também esse tipo de atividade ilegal. E eu vou falar aqui o que acontece com o Telegram, como que ele se diferencia de outras plataformas tipo WhatsApp. No Telegram, você tem um mecanismo de criptografia que é um pouco diferente. O Telegram normalmente não é criptografado. Não é? Não. Você tem que selecionar a criptografia para um chat privado. Tá. Entendi. Mas acontece em chat por chat, você tem que selecionar como privado. Isso gera dois problemas. Primeiro que o Telegram tem acesso às coisas que estão acontecendo. Quando crimes acontecem, o pessoal no back-end do serviço, por tudo que está sendo descrito aqui, tá, gente? Obviamente, a gente está ouvindo aqui isso eu tive que ler a análise de outras pessoas. Eles têm acesso. Eles sabem. É diferente, por exemplo, do WhatsApp, que é até onde eu sei de novo, e também de serviços como o mensageiro da Apple, né? O Apple Messenger, acho que ele já tem como padrão a criptografia, né? Naquele sentido que nem a Apple, em certo sentido, tá? Claro que a gente vai discutir, tem outros poréns que você tem que colocar aí também, a coisa é um pouco mais complicada, tem acesso àquilo que você está conversando com outra pessoa no aplicativo dela. Em princípio, o Telegram tem um acesso muito maior. Então, quando o governo pede para o Telegram moderar o que está acontecendo, um esforço de moderação e também um esforço de colaboração com as investigações policiais... Eles têm condição de atender. Eles têm condição de atender. Eles não têm a mesma defesa que tá tudo criptografado. Até as empresas que criptografam tudo já tentaram várias iniciativas, fazem várias iniciativas para poder, em determinada capacidade, ter um acesso de moderação e também dar um acesso ao back-end para o governo e coisa do tipo, no caso de investigação. Agora, se não é criptografado, eles têm acesso. Eles podem ver as mensagens que estão sendo trocadas. Sim. Então, e eles podem usar essas mensagens para outra coisa? Não, eles vão fazer isso porque o serviço deles acaba. Sei lá, dá pro Putin. Não, aí que tá. O Telegram tem um histórico de ser
um histórico meio conflitante de ser defensor da privacidade da galera, porque eles já tiveram problemas com o governo russo. O governo russo já suspendeu o serviço na Rússia. O cara, inclusive, saiu da Rússia por problema com o governo. Ele vendeu um serviço, que é uma outra plataforma de rede social que ele tinha na Rússia, que era muito popular, por conta de problema com o governo. Que o governo queria ter acesso a esses dados. Aparentemente era mais ou menos isso que aconteceu com ele. Porém, parece que ele está em bons termos com o governo russo e o serviço está liberado lá de novo. Então, provavelmente, ele deve ter cedido. A gente sabe de todos os detalhes, de fato. Essa é uma coisa. Mas ele também tem um serviço de criptografia. Você pode fazer o chat privado. E, de novo, galera, pelo que eu entendi, o processo é grande e eu estou tentando entender coisa aqui de pessoas explicando direito francês. Me deem um desconto. Aparentemente, outras plataformas colocam ferramentas de moderação até nas coisas que são criptografadas. Eu não sei os detalhes de como isso funciona, mas as outras plataformas têm mecanismos nesse sentido. Já tentaram implementar alguns com sucesso e alguns sem sucesso. Inclusive, quando a Apple falou que ia ter revisão de imagem que era compartilhada, a galera começou a dar um surto. Mas era uma tentativa da Apple de mitigar esse problema que é criado com a criptografia, que meio que facilita crime. Porque você tem aí um nível de privacidade muito grande. Mas, de fato, parece que as outras plataformas se engajam nessa forma e também colaboram com o governo. Claro que não é toda colaboração que é boa, tem governo que é democrático, tem governo que não é, a gente não vai entrar nesses termos agora, mas vocês entendem muito bem. E parece que eles não estavam cooperando dessa forma. E a opção do chat privado deles estava sendo amplamente usado pelos dados que o governo conseguiu levantar para crime. E de fato, gente, o Telegram, ele é um problema grande nessa parte de crime. Você pode entrar no Telegram, você vê comunidade de pessoas compartilhando coisas que são claramente criminosas. Se você gastar um tempinho procurando, você vai encontrar e está aberto no site, está ali. Quando o governo fala, me manda, eu estou vendo aqui essa galera fazendo isso, me manda informação dessa galera que está compartilhando. E o site diz não, ou se recusa, ou o governo fala assim, você precisa moderar isso daqui. Quando está tendo claramente um crime, a gente espera pelo menos que você coloque algumas salvaguardas para poder. Tem coisa assim, obviamente que tem coisa que vai ser crime num país, não vai ser em outro. Mas tem coisas que são meio óbvias. Pelo que eu entendi, são todas essas coisas. Ele não está sendo acusado desses crimes, ele não praticou nada disso, no sentido de esses crimes que acontecem na rede, porém, pela falta de moderação e também pela indisposição do serviço dele de cooperar com autoridades, ele foi acusado desse crime. E isso abre um novo capítulo nessa grande questão de até que ponto plataformas devem ser responsabilizadas pelos crimes que acontecem dentro delas. O que é uma postura satisfatória por uma plataforma? Claro que é impossível você coibir todo tipo de crime. Mas o que é uma coisa que fala assim, beleza, mas se tiver isso colocado no lugar... O esforço, né? O esforço. Nesse sentido. Aí a gente já não vai responsabilizar. Se não tiver, a gente responsabiliza. Então, isso é uma questão muito complicada. Eu vi que isso entra quase numa discussão filosófica, tá? Obviamente que eu estou explicando o caso aqui, de novo, superficialmente, porque aí você tem várias especialidades. Provavelmente ninguém sabe explicar isso direito. Porque eu já vi de coisas pelas quais o cara foi acusado aqui, que é muito difícil você discutir. Por exemplo, aparentemente uma das ofensas dele, né, das coisas das quais ele foi acusado, linhas gerais, tá, gente? É que ele não notificou as autoridades de que ele estava provendo um serviço de mensagem criptografada, coisa que aparentemente tem uma lei mais antiga na França que demandava isso. Mas, de novo, se torna muito complicado do jeito como plataformas funcionam hoje e como você implementa os features na sua plataforma, de você cumprir essa lei. Você coloca quase um jugo muito complicado em plataformas operando na França de ter que fazer esse tipo de coisa. Tem acusações ali que são problemáticas, mas obviamente da indisposição dele de trabalhar com o governo para coibir coisas, principalmente envolvendo crianças, e vão falar, pelo Telegram tem redes desse tipo de pessoa que eles se articulam pelo Telegram. E se existe, você tem comunidades, tá lá na comunidade os caras discutindo, aí chega na hora de compartilhar a imagem, eles abrem um chat privado e o cara manda. Então assim, se a galera dessas plataformas não tiver disposição para colaborar, o crime acontece. É muito complicado, né? Porque se vende assinatura, é um negócio comercializado, Exatamente. Você tem produção de lucro com isso, quando você tem ferramenta premium e tudo mais. Tem que ter uma responsabilização. Então, assim, aparentemente, eles já deram para trás. Teve uma notícia aqui da Verge que ele vai desabilitar alguns features que eles chamaram de não muitos usados. E tem umas coisas muito complicadas também, porque eles têm umas ferramentas de publicação anônima também. Tem, se não me engano, o Telegraph, que é o blog do Telegram. Você pode publicar uma coisa de forma anônima e você tem tipo um link para compartilhar onde você quiser. Então você pode colocar qualquer tipo de coisa. Pode ser crime, pode ser golpe, coisa do tipo. Eu não sei de todos os detalhes disso.
E aparentemente também ele mudou o tom dele de como vai ser a moderação desses chats privados. Que antes ele era mais absolutista nesse sentido da liberdade de expressão e coisa do tipo, mas parece que agora ele vai mudar a perspectiva deles. O pessoal tá perguntando, afeta o Brasil? Afeta porque as políticas que ele for mudar no Telegram por conta do governo da França vão ser mudadas no mundo inteiro. Mas se os crimes afetam o Brasil, afetam o Brasil. Tem muito crime acontecendo no Telegram no Brasil. E, de fato, é muito difícil você estabelecer um equilíbrio entre como você trata... E eu não vou dizer que isso é uma coisa fácil, tá, gente? Você trata liberdade de expressão, direito à privacidade com essa necessidade de você combater crimes que acontecem dentro de uma plataforma. É muito complicado isso, porque hoje esses mensageiros, eles dão uma capacidade de anonimato e de segurança e de privacidade. E de organização. O grande lance é a capacidade de organização. Porque você pode estar em qualquer lugar do mundo e você está encontrando seus iguais no mundo todo. Foi no Telegram que apareceu aquele grupo de 70 mil homens de Portugal que compartilhavam fotos não autorizadas? Ou foi no WhatsApp? Um canal português do Telegram onde 70 mil homens expunham mulheres, basicamente. Imagens não autorizadas de mulheres e, né, num contexto de... Não precisamos ser explícitos, mas vocês sabem do que é. 70 mil homens faziam isso. Então, assim, como que essas pessoas se organizariam para cometer esse crime juntos, sem esses mensageiros? E se o governo de Portugal vir assim, me passa a informação de todas as pessoas que estão fazendo isso? Pois é. E ele diz, não. O que você faz com o cara desse? Você prende. Mas isso não, eu vi o pessoal falando, a Coreia está sofrendo com isso. Gente, não tem engano, o Brasil também tem. Que talvez não tenha uma investigação focada ou que não tenha vindo a público ainda, mas isso é um problema generalizado em todo lugar. Bandidagem não tem passaporte determinado não, tá? A bandidagem engloba todo mundo. É duro você se repetir, né? Mas o grande problema é a nossa sociedade caminha enquanto os meios digitais vão de supersônico e a gente não tem um aparato legal para lidar com isso. Mas, assim, quando eu falo do aparato legal, é mesmo a compreensão das coisas. É isso que o Leon tá falando, é uma discussão filosófica do que a gente precisa rever, porque a nossa evolução tecnológica ela foi muito acelerada. Então, a gente precisa começar a refletir mesmo, sabe? Tipo, as consequências dessa aceleração, as consequências dessas ferramentas na formação do nosso cérebro, na formação da nossa sociedade, nas nossas relações, porque tá tendo uma encruzilhada na nossa história, assim. Isso pode dar muito ruim ainda, entendeu? E é preciso ter um trato de debater. E o problema é que as próprias condições geradas pelas plataformas impedem um debate salutar e produtivo. Então, nós estamos numa situação bem complicadinha. Olha lá, o Louis Auguste. Eu sou francês e a lei é muito antiga e não muito em relação a crimes virtuais. Então, tem muitas brechas que deixam aberta a interpretação, o que está causando uma grande discussão nacional. Eu sei que essa, principalmente da parte de criptografia, que tem que ser notificada, é uma coisa que gerou certa polêmica, como a lei de 2004. Eu vou tentar me informar mais. Eu queria, de fato, alguém especializado em direito francês e especializado em rede social, criptografia, né? Que a grande coisa, uma das grandes pontos a ser discutida aqui é criptografia. Em que sentido que essas plataformas podem... O que elas podem fazer diante de mensagens criptografadas para coibir crime? É uma coisa que eu não entendo direito. Eu não sei ter uma opinião, uma coisa muito clara na minha cabeça em relação a isso. Tá? Sobre a questão da privacidade, né? Não, sobre a questão dessa relação de criptografia. Tudo bem, a gente vai criptografar todas as imagens, todas as mensagens. Quer dizer que, pelo menos em princípio, nem a empresa vai saber o que está acontecendo. Da plataforma consegue. Se ela tentar baixar sua mensagem, é um monte de número embaralhado. Só você e a pessoa com a qual você está se comunicando. Para alguém ter acesso à sua mensagem, tem que ter acesso ao seu aparelho. Por isso que tem esses trecos hoje da polícia quando prende alguém pega o celular. Ou se não, você tem que ter acesso com o seu login às nuvens onde essas mensagens estão salvas. Mas o que você pode fazer em relação a isso? Eu sei que a Apple já tentou de fazer aquela análise até com AI de imagem, que era compartilhada, mas eles voltaram atrás porque a galera pirou. Mas a questão é como que você previne o grande P. Se você não sabe o que é, porque eu não posso falar a palavra. Como que você coíbe, né? Previne que esse tipo de serviço seja usado para esse tipo de coisa.